Vamos começar a levantar a bola aqui para um assunto que a gente prometeu que retomaria aqui nessa segunda-feira e a gente segue em cima, que é a questão da falta de professores na rede estadual de ensino aqui de São Paulo. A gente começou o programa na sexta-feira com algumas denúncias que foram encaminhadas aqui para a gente pelo Pedro Panunzio, repórter da TV, e essas denúncias foram aumentando. Hoje eu conversei com o Pedro na redação, ele já falou com a gente, Joel, de mais de 50 escolas que tem aí denúncia de muitas aulas vagas, da falta de professores. Para quem está nos acompanhando, inclusive pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a gente vai colocar ali fotos de uma ilustração que foi ao ar até com vocês na TV, mostrando o tamanho do problema na cidade. Então a gente tem problemas com falta de professores no Horto Florestal, Freguesia do Ó, Butantã, Vila Remo, Diadema, São Bernardo, Arujá, Itaquera, Jabaquara. Tem Mauá também, com falta de professores. E no interior, que é a foto seguinte que a gente vai colocar aqui pro pessoal do YouTube, problemas também em Indaiatuba, Praia Grande e São Vicente. É um problema grande e que várias mães e pais vêm enfrentando com os filhos. A gente tem o exemplo da Valéria. A Valéria Silva tem 2 filhos que estudam na Escola Estadual Rui Barbosa, na Zona Norte. Por lá não tem aulas de inglês, não tem história, não tem biologia e não tem português. Não é há 1 dia, nem 2, nem 3, Joel. 5 meses que os alunos estão enfrentando essa dificuldade. A gente vai ouvir aqui a fala dessa mãe. No terceiro ano, minha filha ela está sem professor na matéria de História, Inglês e Biologia. O sexto ano estava sem professor de inglês e de português. Segundo ele, agora, depois porque eu já venho reclamando há dias, eles conseguiram um professor de português. E o mesmo que está dando português está dando aula de inglês. Ou seja, o pessoal está passando por problemas muito sérios. Vamos ouvir aqui o Pedro Panunzio, ele está com a gente e tem a atualização desses casos, as escolas sem professores, né, Pedro? Boa tarde para você. Pedro, hoje você estava trocando uma ideia com um professor do meu lado lá no café, né? Quem era aquele professor? O que é que ele estava falando para você? Se não precisar, não sei se você pode revelar a identidade dele, porque se não me engano ele estava endossando isso para você, né? Falando que realmente o problema existe e tal. Ele estava bem chateado com essa história, se não me engano. Como é que você está? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Joel? Boa tarde para você, para Ana, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está ligado com a gente. Joel, aquela hora que você me viu conversando aí com o professor, a gente estava conversando com o Fernando Cássio, ele que é pesquisador e professor de políticas educacionais da Universidade Federal do ABC. A gente estava conversando com ele sobre as possíveis saídas para esse problema e principalmente sobre as causas dele, né? O professor apontou a reforma curricular no ensino médio, que passou a valer em 2020, como a principal causa para essa desorganização que a gente está vendo aqui no estado de São Paulo. De acordo com o professor, foi criado um novo currículo, mas a gestão da educação não acompanhou essa transformação que depende de uma mudança não só na grade, né, não só das aulas que vão ser aplicadas, mas também na distribuição desses professores. A gente vinha batendo bastante na questão da eventual falta de mão de obra, né, falta de professores contratados na rede, e de acordo com a visão desse professor, o Fernando Cássio, o principal problema é a alocação desses profissionais e por isso a gente tem é um termo que talvez não seja o mais adequado, mas por falta de outro que me vem à cabeça agora, uma grande bagunça, né, que a gente está vendo aqui no estado de São Paulo. A Aninha citou alguns exemplos, né, que a gente trouxe hoje mais cedo, inclusive, no Bora São Paulo, eram 14 localidades, né, mais tarde a gente pegou o celular ali do Boa Tarde São Paulo, um programa que vai ao ar daqui a pouco na tela da Band, e o número era ainda maior, a gente recebeu mais de 40 mensagens. Campinas também no interior chegou mensagem, Diadema, muitas cidades aqui do estado de São Paulo que a gente tem recebido essas denúncias. E conversar com essas mães, com esses pais é desanimador, viu? Porque os pais batalham tanto para colocar os filhos na escola, para fazer com que os filhos estudem, incentivar esse tipo de estudo, e o Estado não tem oferecido o mínimo que é o professor. Inclusive, uma das mães com quem a gente conversou, a Isabel Reis, que tem um filho na escola na Zona Norte da cidade de São Paulo, disse que o filho não tem inglês e não tem biologia. Aí o que a Secretaria da Educação alega? Que a gente tem os professores eventuais, que seriam basicamente os professores para dar aula substitutiva.
De acordo com essa mãe, com a Isabel Reis, sequer tem um professor eventual, porque esse professor também acaba faltando bastante, e aí o resultado é que o filho dela não tem as aulas necessárias. E aí o principal desespero dessas mães são as mães que têm filhos no ensino médio, né? O vestibular aí batendo as portas. Eu, inclusive, questionei essas mães sobre como que vai ser daqui para frente e tudo mais. O que elas me disseram é que acham que o futuro dos filhos tá indo por água abaixo, porque não estão tendo a base necessária, todo o aprendizado necessário para conseguir depois passar no METEC, numa universidade, enfim. Essa é uma das principais preocupações, essa é a principal preocupação, na verdade, das mães com quem a gente tem conversado, Joel e Ana. Aquela disputa, né, com o aluno da rede particular, que já era injusta pra caramba e que está se tornando ainda mais. A pandemia, ela deixou um grau de dificuldade muito maior para o aluno do colégio público. Porque o do colégio particular, ele teve uma estrutura muito diferente. Inclusive, as aulas voltaram bem mais cedo, né? Não adianta falar que não, porque eu sei que de vários colégios que pararam muito pouco durante a pandemia. E outra coisa, agora com essa novidade aí, novidade porque nós passamos a saber desse problema agora, né? Porque isso aí já deve estar existindo há um bom tempo. Fica muito claro que o aluno do colégio público consegue passar no vestibular disputando vaga com os alunos do colégio particular, é um vitorioso mesmo. Ele rompe toda e qualquer barreira, né? E infelizmente o tempo vai passando, ao invés de você diminuir esse espaço mesmo que há entre o aluno da rede pública e da privada, isso não acontece, vai aumentando o espaço. O distanciamento vai ficando cada vez maior. A diferença está aumentando, né? Infelizmente. Meu Deus do céu. Ô Pedro, muito obrigado, meu amigo. Você vai continuar de olho nisso, é claro, porque as denúncias vão continuar. Certeza. Pode ter certeza, daqui a pouco vai chegar mais. E nós faremos o devido encaminhamento a vocês. Tá bom? Fechado, Joel. Valeu, Pedro. Até mais tarde. Valeu, Aninha. E olha, vamos cobrar então de quem pode nos dar uma resposta para esse problema, né? A gente está agora em contato com a coordenadora de gestão de recursos humanos da Secretaria de Educação aqui de São Paulo, a Cecília Cruz. Cecília, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde. O que a gente tem de previsão para resolver esse problema, hein? Oi, Cecília, seja bem-vinda. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A gente que agradece a oportunidade de conversar com vocês. Esse problema trazido que vocês colocaram de algumas escolas, é claro que quando a gente fala da rede estadual de ensino, nós estamos falando de uma rede de 5.100 escolas. São escolas espalhadas pelo estado todo, com uma grande concentração de alunos. O estado de São Paulo tem 3,5 milhões de alunos, e quando surgem casos como os que vocês trouxeram, que vocês pontuaram, a nossa responsabilidade é fazer com que essas aulas tenham um professor atribuído. Não é um processo de agora, mas a atribuição de aulas, que é a alocação de uma disciplina específica para um professor, ela acontece diariamente. Então, quando há uma aula vaga, essa aula pode ser atribuída já naquele mesmo dia. E caso haja falta de um professor, então a aula já pertence a algum professor, mas ele tem uma falta eventual, existe também a substituição dessa aula por um outro professor. Atuar naquele dia, naquele momento específico que por ventura, por exemplo, como uma falta médica, o professor faltou. Tá, trabalhando com a possibilidade real mesmo, de acordo com o que ouvimos dos nossos amigos e amigas de todas as tardes, e trabalhando com a possibilidade também disso que a senhora disse não está acontecendo nesses pelo menos 50 colégios, o que é que vocês podem fazer daqui para frente para resolver mesmo esse problema? Enviar novos professores, analisar mais de perto a situação desses colégios. O que é que vocês pretendem fazer nesse sentido? Até porque a gente não está falando da falta do professor, Joel, que um dia não vai trabalhar. E aí o aluno tem uma aula vaga, que eu acho que foi isso que a Cecília respondeu pra gente. É a reposição inadequada, né? Então, o que a gente está recebendo de relato, Cecília, é escola que não tem professor. Não tem. A gente colocou agora há pouco um relato de uma mãe, inclusive, que falou que o filho dela está 5 meses sem professor de inglês na escola. É esse o problema, não é a falta do professor que passou mal, que teve que se ausentar por um dia ou 2. É não ter mesmo ali a vaga preenchida, né? Isso. E aí, como eu trazido anteriormente, essa atribuição, essa alocação dessa disciplina para um professor específico pode ser feita à medida que existe essa atribuição. O que vocês estão trazendo, né, que será feito com esses colégios que vocês trouxeram, eu estou pontuando, a gente vai acompanhar junto às regionais de ensino para entender por que naquela unidade, naquele caso,
ainda não há o preenchimento por um professor adequado para dar aquela disciplina e buscar novos professores. Nós temos um banco de talentos, que é uma estratégia do Estado de São Paulo, justamente para ter uma listagem de professores qualificados e interessados em serem professores, e esse banco de talentos alimenta esse processo que acontece diariamente, semanalmente, de atribuição de aulas, justamente para que talentos ou pessoas interessadas em fazer parte da rede de ensino de São Paulo possam fazer. Temos vários inscritos, esses inscritos podem manifestar interesse nessas aulas e ter atribuído a aula e começar imediatamente. Vocês estão com dificuldade de conseguir professor, Cecília? O Estado está com dificuldade de conseguir professor por algum motivo? Não, existem casos pontuais em que eventualmente uma escola ou outra não tem atratividade ou ainda há baixa procura de profissionais por aquela localidade, mas de forma não é um problema generalizado. Uma das nossas ações para melhorar a atratividade de ser professor no estado de São Paulo é o aumento de salário. Foi uma das leis que foi aprovada no início do ano. No finalzinho de março a gente teve a aprovação de uma lei que eleva o salário de um professor no estado de São Paulo para o salário inicial de R$5.000. Isso vale tanto para os professores efetivos quanto os professores temporários, que é um professor que pode ser contratado por até 3 anos para ocupar uma vaga na rede estadual de ensino. Essa é uma ação para tornar o ser professor ainda mais atrativo. Agora sim, a gente está falando de um problema que está acontecendo agora, mas né, você Joel? acha então que está faltando professor nesses casos pela falta de atratividade? Falando em miúdos, estão pagando pouco para professor, eles não estão aparecendo para trabalhar, é isso? Não, hoje a gente paga o piso nacional do magistério para quem é temporário. Claro que os professores efetivos aí recebem mais do que isso, que é um salário de R$3.800. Quando a gente olha para um salário de R$5.000, que deve começar a ser pago no mês que vem, a gente está falando de um salário que é maior do que 97% dos salários no Brasil. Então, não é um salário que é pouco atrativo. E aí, esses casos, de novo, pontual, a gente tem que, junto com as nossas regionais de ensino, que são 91 pelo estado inteiro, entender por que naquela escola não há aquele professor. Pode ser porque, de fato, na região, há professores, enfim, mais de uma matéria do que de outra, e por isso que a gente tem estratégias alternativas para esse caso. O Centro de Mídias, e vocês estavam comentando da pandemia, né? E aí eu ressalto que o Estado de São Paulo foi uma das redes que mais trabalhou e buscou que as aulas voltassem ao presencial quanto antes, por entender a importância do vínculo e da interação por estudante, mas desde o começo, desde abril de 2020, nós já tínhamos uma estratégia de aulas remotas, que era pelo aplicativo Centro de Mídias, que foi, juntamente com o aplicativo, transmitido em parceria com a TV Cultura na TV aberta para alcançar mais e mais alunos. Mas o aplicativo, ele permanece hoje e ele é uma estratégia que pode ser usada pelas escolas e pelos professores para potencializar a educação mediada por tecnologia, buscando conteúdos diferentes ou mesmo apoio de uma matéria específica, de um tema específico que o professor pode ter dentro de sala de aula. Agora, Cecília, assim, a gente tem que dar uma resposta mais direta para quem está ouvindo a gente, né? Porque para o governo pode ser um problema pontual, já que a gente tem mais de 5.000 escolas no estado e a gente está falando de 50 sem aula. Para o pai e para a mãe que está ouvindo a Rádio Bandeirantes agora, não é. É o filho dele que está aí há meses de prestar um vestibular e está há 5 meses sem aula de inglês, que é obrigatório para entrar numa universidade hoje, né? É um filho que está numa escola sem ter aula de matemática, que é uma das dificuldades maiores de ensino que a gente tem, principalmente no ensino público. O que a gente vai dar de resposta agora para quem está ouvindo? O governo consegue prometer um período para a gente vai analisar hoje, até o fim da semana a gente vai ter uma solução para apresentar para vocês de maneira prática. O que a gente pode dar como resposta agora para a solução desse problema? A gente vai sim atuar junto com as regionais de ensino para entender novamente porque não há esse professor e buscar, dentro das estratégias que a gente tem, alguém para acompanhar essas aulas. E ressalto que temos sim as aulas pelo Centro de Mídias, no caso de uma eventual ausência do professor, mas esses casos específicos a gente vai atuar junto às nossas diretorias de ensino, porque a prioridade é que o estudante tenha o professor em sala de aula, claro, sempre. Até quando a gente vai ter uma resposta dessa análise que vai ser feita? Quando que os filhos da nossa ouvinte, por exemplo, vão voltar a ter aula? Dá pra gente prever? Ninguém está com as aulas paralisadas, né? Só ninguém está sem aulas, mas... É o que ela está dizendo, que estão, que os filhos dela estão, né?
Isso, mas, de novo, só reforçando que não é uma paralisação de aulas generalizada, mas a gente vai sim atrás. Você trouxe o caso da Escola Rui Barbosa, né? A gente anotou esse caso aqui e a gente vai trabalhar para que tenha um professor para essas aulas. A secretaria tem condição de enviar um professor o mais rápido possível, se realmente vocês fizerem a checagem e analisarem que lá está faltando professor? Tem como realocar, transferir, mandar um professor para lá com rapidez? Justamente, o processo de atribuição que acontece diariamente é para que isso seja feito de forma rápida. Inclusive, se eventualmente for necessária a contratação de um novo professor, né? A figura do temporário é importante justamente porque quando a gente não consegue ter um professor efetivo, a gente tem essa alternativa temporária. Pelo que eu tenho aqui, essa escola, na semana passada, já teve algumas das aulas atribuídas, mas a gente vai voltar a ver com ela se as demais aulas que a mãe colocou, né, de biologia, inglês e as demais, foram também atribuídas. Tá, quando que vocês vão iniciar a checagem disso? Para iniciar também a solução para o problema. Imediatamente. O repórter Pedro, né, Isso. já havia entrado em contato com a gente já estava atuando junto com as diretorias e vamos reforçar essa atuação para ter certeza de que o encaminhamento está sendo feito. Que bom. Então, assim que tiver uma resposta, a gente vai transferir imediatamente. Quantos dias, mais ou menos, a senhora acha que consegue resolver tudo isso? Esses problemas todos? Que são poucos para o Estado, mas que são graves para quem está sofrendo com a gente eles. pega um prazo, pelo menos, para a gente dar uma resposta. 2 dias, 3 dias, essa semana. Pelo menos um diagnóstico, né, do tamanho do problema. A gente vai ter que analisar caso a caso para ter uma resposta, mas vocês podem ter certeza que o compromisso do Estado de São Paulo é que o problema seja resolvido assim que possível. Então tá bom, vamos aguardar então. O Pedro Panuzzi vai manter contato com a senhora e a gente da mesma forma e espero que isso seja solucionado essa semana, porque é emergencial, né? Nós sabemos que os alunos já sofreram demais, né? Já ficaram quase 2 anos fora dos colégios e eles não merecem continuar enfrentando tanta dificuldade, né? Nós precisamos buscar uma alternativa, mesmo porque nós estamos no estado mais rico do país. Se isso acontece aqui, imagine nesses rincões aí em outros estados, nas cidades menores, cidades que não têm tanto recurso como tem a cidade de São Paulo, como tem o estado de São Paulo. Isso é inaceitável, né? Não tem condição de acontecer uma coisa dessa. Então a gente vai se falando, infelizmente nós não conseguimos a resposta que queríamos, né? Não foi claro, mas a gente vai dar mais um tempo a vocês. Quem sabe depois de amanhã, quinta ou sexta-feira, a gente já tem a condição de acioná-la novamente e a senhora falar, olha, já está resolvido, não tinha professor ali, o professor já está, ou o professor inadequado que estava fazendo a substituição já foi transferido para um outro local, mandaram um professor de matemática para lecionar matemática, mandaram um professor de português para lecionar a língua portuguesa e aí por diante. Né? Até o final da semana a gente volta a se falar. Pode ser, Cecília? Perfeito. E aí eu só ressalto que toda atribuição é sempre feita considerando o que o Conselho Estadual de Educação, que é um conselho bipartite, exige de qualificação para os professores, então sempre professores adequados para as disciplinas do aluno. Cecília Cruz, a coordenadora de gestão de recursos humanos da Secretaria de Educação aqui do Governo do Estado de São Paulo. Obrigada aqui pela entrevista. A gente vai seguir em cima desse assunto. Obrigado, até logo. Porque assim, vamos averiguar para contratar professor e para mim não teve resposta nenhuma aqui, Joel. Por isso que eu tô falando. Com todo o respeito à Cecília, mas acho que a impressão que dá é que o governo não fazia nem ideia do que estava acontecendo.